em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, e em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer
Paz do Senhor, meus irmãos, uma boa noite a todos, novamente com alegria no coração. Eu venho trazer uma palavra do Senhor para você nessa noite. Todas as quartas-feiras nós temos na nossa igreja um culto de busca do Espírito Santo e hoje não é diferente. Nós não estamos lá naquele templo, naquele lugar, naquelas quatro paredes, mas nós vamos fazer o que fazemos lá na igreja, nas nossas casas a partir de agora. Então eu quero começar orando com você. Eu quero pedir que você curve sua cabeça, feche seus olhos. Vamos elevar o nosso pensamento em oração ao Senhor e pedir para que Ele nos instrua na palavra dEle nessa noite, em nome de Jesus. Eterno Deus, grandioso Pai, nós nos achegamos ao Senhor nessa noite. Com o nosso coração, Senhor, ó Pai, grato a Ti. Ó Pai, obrigado, Senhor, porque a Tua palavra vem nos confortar e nos consolar dia após dia. E temos visto a alegria do Senhor na vida dos irmãos. Obrigado pela vida de cada um deles, ó Pai. Cada um dos meus irmãos que estão junto comigo, junto conosco, ó Pai, no estudo da Tua palavra, em oração constante, em busca constante do Senhor. Que possamos continuar no foco, que possamos continuar, ó Pai, ligados nas promessas do Senhor, para que não percamos nenhum momento da nossa vida mais com as coisas desse mundo e aquilo que o mundo nos apresenta e nos atrai. Que sejamos atraídos pela Tua presença nessa noite. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Quero compartilhar com vocês um texto que se encontra lá no Salmo de número 84. Quero pedir que você abra a sua Bíblia comigo, lá no Salmo de número 84, que diz assim: Quão amáveis são os seus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. A minha alma está desejosa e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde põe os seus filhos, até mesmo nos teus altares, Senhor dos Exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, cujo coração estão os caminhos aplanados. Que passando pelo vale de Baca faz dele uma fonte, a chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, porque vale mais um dia nos teus atos do que 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus, a habitar nessas tendas dos ímpios, porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor Deus dará graça e glória, não retirará bem algum aos que andam na retidão. O Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Amém. É um salmo lindo, e eu quero me atentar a 2 versículos desse salmo. No versículo 5 e no versículo 6, a palavra de Deus diz assim: Feliz é aquele que a força está em ti. Temos tentado e procurado nesses dias tirarmos força, e muitos tentam da onde nem existe. Mas nós temos que ter a consciência da fonte da força. E também continua dizendo que cujo coração está em caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele fonte. A chuva também enche os tanques. Tem uma outra tradução da palavra de Deus desse texto que diz assim: os que de ti recebem força, os que decidiram percorrer os teus caminhos. Tem uma outra palavra, uma outra tradução que diz: felizes são os que em ti encontram força e os que são peregrinos de coração. Já diziam por aí que a vida cristã, ela não é uma vida imune aos intempéries da vida. Todos nós estamos sujeitos a isso. Vida cristã é uma vida de luta, de dura luta, de andar por lugares áridos, como a palavra de Deus diz, quentes, esburacados, sem pavimentação, cheio de pedras, ladeiras íngremes.
Vales que, quando olhamos para a linha do horizonte, em um dia de calor, até nos confundimos com o irreal. Já viu quando você está naquele dia de muito calor, você olha na linha do horizonte, aparece aquele mormaço e aquela imagem fica distorcida e se confunde? Existe uma explicação científica dos físicos com relação àquilo que nós vemos, os raios de luz que refletem na linha do horizonte, mas não é nisso que eu quero me atentar. Quero dizer para vocês que, às vezes, aquela linha do horizonte nos dá uma imagem também daquilo que é irreal, que normalmente nós ouvimos dizer isso nos desenhos, chamado de miragem. O salmista está dizendo nesse texto, que é o que nós estamos olhando aqui, diz que feliz é aquele que encontra a fonte de toda a força. Bem-aventurado quer dizer feliz. E está dizendo o seguinte, que aquele que entende que quem é a fonte de toda a força, aquele que encontra essa fonte de toda a força, que de fato é o nosso Senhor, aquele que encontra a fonte dessa força, ele é feliz. Nós precisamos, nesses tempos, buscar e encontrar a fonte de toda a força que nós necessitamos para esse momento. E continua dizendo ainda, e diz que quando esses que encontram a força e são felizes, que encontram a força no Senhor, passando pelo Vale de Baca, que também significa Vale de Choro, ou lugar onde tem árvores de bálsamo, faz aquele lugar seco, difícil, árido, um lugar de fontes, um lugar onde jorra fontes. Aqui nós vemos uma diferença muito grande entre o sentimento e as circunstâncias. Os pés estão no vale, de fato, andando por um caminho. E o salmista cita este caminho como aqueles que peregrinavam por muitos dias até chegar ao templo. E o templo simbolizado nesse texto é o próprio Senhor. Esses caminhos, às vezes, para os peregrinos, era um caminho árduo, cansativo, duro, mas na expectativa de chegar e encontrar o autor da força e serem felizes, aquele caminho já não era mais um caminho árduo e árido para se andar. Era um caminho onde jorrava uma fonte. E o salmista continua dizendo que nós vemos aqui que, mesmo que estejamos com os pés no vale, de buracos, de calor, lugar árido, difícil, o nosso coração ele vai andar por caminhos aplanados. Disse no domingo para os irmãos que o caminho para que encontremos a paz, de fato, ele é pavimentado com a oração. Então, até que cheguemos ao ponto de termos paz, nós precisamos orar. E o texto é lindo demais, porque diz que mesmo que estamos com os pés no vale, no lugar íngreme, cheio de buracos, pedras, árido, seco, o nosso coração está andando por caminhos planos. E se a nossa força não estiver em Deus, quando descemos a esse vale, o nosso coração também vai estar neste vale, que é vale de sofrimento. Nós precisamos, nesse momento, parar um pouco. Nós precisamos restaurar o altar do Senhor dentro das nossas casas. Há um tempo atrás, nós ouvíamos muitos, há 12 dias atrás, enquanto o nosso templo ainda estava aberto, a preocupação dos pastores das igrejas em manter o templo aberto, quando na verdade, de fato, o Senhor nos chama a um novo momento que a igreja vive. Depois desse tempo, muitos têm dito que nós nunca mais seremos os mesmos. A igreja nunca mais será a mesma. E nós precisamos fazer algo que nós não estávamos fazendo. Precisamos desse tempo para refletir as ações que nós tínhamos enquanto famílias e dentro das nossas próprias casas. Viver a realidade de fato e não colocarmos uma capa ou uma roupa ou uma máscara de crente e irmos para a igreja somente, enquanto muitos tinham seus lares destruídos. O Senhor está nos convidando nessa noite, nesses tempos, a encontrar a fonte da verdadeira força, que é Ele, para que os caminhos, mesmo que os pés estejam andando pelo vale, estejam aplanados no nosso coração. Amém, queridos irmãos? Eu digo isso para vocês com todo amor no coração.
Antigamente nós tínhamos muitas justificativas de algumas pessoas. Diziam, pastor, eu não consigo ir no culto, na igreja, porque eu tenho dificuldades com o trabalho, eu tenho que me dedicar ao meu trabalho, eu tenho que trazer o sustento para minha casa. Pastor, eu não consigo orar nesse período, eu não consigo entrar num relógio de oração, eu não consigo fazer leituras bíblicas diárias e não consigo fazer meu devocional, porque o meu trabalho, o meu tempo está todo comprometido. O Senhor nos está dando a oportunidade de refletirmos e cuidarmos agora do nosso tempo com um tempo de qualidade com o nosso Senhor. Nós precisamos entender isso dentro dos nossos corações. Eu ouvi uma frase uma vez que nós precisamos ser melhores do que a nossa melhor desculpa. Seja melhor do que a sua melhor desculpa. Qual desculpa nós vamos encontrar hoje para não termos um tempo a sós com o Senhor, um tempo de qualidade com a nossa família? Qual desculpa que nós vamos encontrar hoje? Nós devemos parar de agir e inventar desculpas. Nós precisamos, de fato, como o salmista diz, feliz é aquele que a força está em ti, ou seja, aquele que encontra a fonte da força, que é o nosso Senhor, e neste momento de dificuldade mundial, sermos um povo forte, um povo que entende que o Senhor ainda e permanece para sempre no controle de todas as situações. Nós precisamos parar com isso. Nós vemos hoje ainda que o diabo tem investido pesadamente nesse tempo em que estamos confinados, estamos de quarentena. Algumas coisas têm sido oferecidas a nós, pacotes de TV, séries na televisão, coisas que não edificam. Nós precisamos filtrar tudo isso que tem chegado até as nossas casas, que também tem roubado o nosso tempo dentro de casa, tem roubado de nós o tempo em que tanto sonhávamos em ter. Muitos dizem, que saudade da igreja, que saudade do meu trabalho, que saudade de andar por aí pela rua. Quando nós estávamos nessa situação, nós dizíamos, que saudade da minha casa, que saudade de ter um tempo de qualidade com o Senhor dentro da minha casa. Nós nunca estamos satisfeitos. O homem nunca está satisfeito, mas nós, como filhos de Deus, nós precisamos encontrar, no meio de todas essas dificuldades mundiais, um lugar onde nós olhemos para o Senhor e identifiquemos e conheçamos a fonte da força, que é o nosso Senhor. E ao olharmos para Ele, mesmo andando pelo vale de Baca, por caminhos tortuosos, nós estaremos com o nosso coração aplanado. Irmãos, nós ainda precisamos tomar cuidado com as redes sociais. Precisamos tomar cuidado com as horas e horas que você tem perdido tempo nas redes sociais, no YouTube, WhatsApp, Facebook, olhando coisas que não edificam. Nós precisamos ter um tempo a sós com Deus. Precisamos orar, precisamos ler a palavra de Deus, precisamos fazer um estudo bíblico, irmão. Vai ler um livro, vai ler a palavra de Deus, vai orar. Nós estamos num propósito que eu disse no domingo à noite. Eu não vi nenhum irmão comentar isso comigo, mas nós estamos orando meio-dia e meia-noite, todos os dias. Meio-dia e meia-noite. Entra com a gente nesse período de oração, irmãos. Ao invés da gente ficar colocando informações que já foram repassadas por outras pessoas, dos nossos grupos, com os nossos familiares, oremos. Escreve um texto da sua oração, manda um áudio da sua oração. Eu fiquei super feliz hoje à tarde quando eu vi o áudio da Celinha. Faça isso, palavras de encorajamento na igreja. Às vezes nós pensamos, irmãos, que o que nós recebemos pelas redes sociais é uma ultra, mega, hiper novidade. Se você recebeu qualquer vídeo, mesmo que seja bênção, que seja compartilhamento de uma ideia, coisa parecida, irmãos, mais de 10, 15, 20 mil pessoas já receberam esse mesmo vídeo, esse mesmo texto que você. Então, coloque as suas experiências com o Senhor nesse momento. Coloque as suas leituras. Irmãos, replicar um texto da Bíblia no WhatsApp, para que motivo serve? Ninguém lê, querido. Mas coloque as suas considerações com relação aos textos que o Senhor tem falado com você. Coloque ali as suas orações que estão baseadas na palavra de Deus. Isso é uma rede de compartilhamento de informações. Isso é de fato um povo que está se unindo para que fortalecidos fiquemos para um novo tempo que o Senhor tem para a igreja.
Que Deus nos desperte nesse tempo, irmão. Que Deus nos faça olhar para todo esse momento com outros olhos. Igreja, não podemos perder tempo. Nós devemos e nós precisamos chegar na fonte, que é o Senhor. Quando a Bíblia fala do vale de Baca ou o vale de choro, também uma tradução bíblica diz que ele é um vale de árvores balsâmicas. E é exatamente o tipo de árvore que era extraídos o bálsamo da unção lá no tabernáculo. Também esse bálsamo extraído dessas árvores, esse óleo aromático, precioso, ele tem um perfume que contrasta com o cheiro ruim. Nós precisamos passar pelo vale e encontrarmos o bálsamo de Cristo neste lugar, aonde o cheiro, o bom perfume de Cristo exale neste lugar e que nós também tenhamos em nós, ao nos relacionarmos com os nossos irmãos, pelas redes sociais, pelos grupos de WhatsApp, que tenhamos também nas nossas palavras, que tenhamos também nas nossas atitudes, naquilo que compartilhamos, o bom cheiro de Cristo nas nossas conversas. Amém, irmãos? Esse produto, ele era um produto listado no reinado do rei Salomão como algo tão precioso quanto o ouro e quanto a prata. Era esse bálsamo extraído dessas árvores. A palavra embalsamar vem exatamente desse produto extraído pelas árvores. Eles faziam isso para embalsamar e perfumar aqueles que tinham acabado de falecer, de morrer, para que preservasse por mais tempo o corpo. Não sei se você sabe também, Esther foi massageada com óleo balsâmico durante 6 meses antes a sua apresentação ao rei Assuero. Então, é um produto extremamente importante, significativo e com um símbolo e com um tipo de algo maravilhoso que nós precisamos entender. A Bíblia fala do bálsamo de Gileade também. O bálsamo de Gileade, ele tinha propriedades medicinais para cura de feridas que não se cicatrizavam, que ele era utilizado para esse sentido. E quando nós conhecemos, presta atenção, quando nós conhecemos a fonte da força, o nosso Deus, não apenas somos sustentados emocionalmente nas crises, mas também recebemos o milagre nas circunstâncias. Nós recebemos cura dentro do vale de Baca, de um vale de dor, de um vale onde as pessoas estão sofrendo, pessoas estão morrendo por causa desse vírus. Mas o povo de Deus, mesmo com os pés dentro do vale, a palavra de Deus diz que passando pelo vale de árvores balsâmicas, essas árvores tinham poder de cura. E eu digo para você também que nessa noite, o nosso Deus, a fonte da força, também tem o poder para curar o teu físico, tem poder para curar o teu psicológico, as tuas emoções, as tuas incertezas. E é por isso que ao caminhar por Ele, o nosso coração anda por caminhos planos. Amém, queridos? Então nós vemos milagres e veremos milagres nos vales áridos, nos momentos de dificuldades. Nós vamos ver esses vales áridos se transformar em mananciais, restaurando o altar dentro das nossas casas. Quando voltarmos ao convívio como igreja, quando voltarmos às nossas atividades comuns, corriqueiras, a igreja não será mais a mesma. A igreja será um lugar onde nós vamos necessitar apresentar a todos estes aquele que tem a fonte da força, aquele que é a fonte da força, aquele que faz com que o nosso coração ande por caminhos aplanados. E nós precisamos nos preparar. Como você tem se preparado na sua casa? Tem lido a palavra? Tem orado? Tem buscado o Senhor? Tem jejuado? Alguns diziam, pastor, eu não posso jejuar devido às atribuições do meu trabalho. Querido, agora você pode. Pastor, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, agora você tem. Pastor, eu não tenho tempo para orar, agora você tem. Que desculpa que nós vamos dar agora? O Senhor quer transformar os vales áridos em manancial, irmão. Ele quer transformar os desertos em fontes de vida. Aquilo que era árido, seco, será um oásis, irmãos. Aquilo que às vezes nós parávamos, pensávamos, olhávamos para a nossa igreja
olhamos o potencial que nós temos como igreja, hoje nós precisamos entender que nós somos a igreja. Nós vamos ver triunfos no meio da tragédia. Nós vamos ver alegria no meio do choro, irmãos. Nós vamos ver as vitórias vindo até nós. E as derrotas são transformadas em vitórias. Eu creio, irmãos, que nós viveremos um novo tempo como igreja. Eu creio que nós viveremos um novo tempo como servos do Senhor. Você está à disposição agora do Senhor para viver um tempo novo que Ele tem proporcionado para você como família, como igreja? Queridos, nós precisamos nos atentar a esta palavra. Nós precisamos olhar que o nosso Deus, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso e Ele quer realizar isso nas nossas vidas. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti. A sua força precisa ser depositada no Senhor e você vai ser feliz. A nossa força está no Senhor. O nosso coração estão os caminhos aplanados. Passando pelo vale, nós vamos fazer dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. Eu quero orar com você. Eu quero orar com a família, com os irmãos, com todos aqueles que estão acompanhando a nossa transmissão agora, este vídeo. Que você, irmão, seja um disseminador de boas notícias. Que você compartilhe essa palavra com aqueles que sofrem. Compartilhe essa palavra com aqueles que estão sem esperança. O Senhor quer transformar esses lugares secos, esse caminho esburacado que temos andado, em lugares produtivos, vitoriosos, em verdadeiros oásis. E é isso que nós temos que buscar. A fonte de toda força para superarmos esse tempo. E lá na frente, e ainda conseguimos conquistar a vitória que já foi conquistada por Cristo, por nós na cruz do Calvário. Amém, irmãos? Eu quero orar com você. Você repita essa oração comigo, como nós fazemos todas as quartas-feiras. Amém? Pelo poder, grandeza e eficácia do nome e do sangue de Jesus Cristo. Declaro desfeitas todas as maldições escritas, ritualizadas, verbalizadas contra a minha vida, por parentes ou terceiros. Declaro desfeitas todas as obras malignas, rituais de ocultismo, porventura feitos contra a minha vida, minha família, descendentes, rejeitando em nome de Jesus Cristo toda ansiedade, angústia, melancolia, depressão, irritação, agressividade, crise na vida financeira, no casamento ou qualquer crise. Pelo poder, grandeza e eficácia do nome e do sangue de Jesus Cristo, declaro vitoriosamente que Satanás e os demônios não têm qualquer poder para introduzir em minha vida qualquer obra inacabada, incompleta ou obstruída. Declaro pelo nome e pelo sangue de Cristo que rejeito para sempre a todo espírito maligno, de cegueira espiritual, apatia espiritual, de enfermidade, seja contra o corpo ou contra a mente. Peço ao Espírito Santo que ajude a manter a minha natureza debaixo do poder da cruz de Cristo e me conduza a toda a plenitude de redenção, santificação, libertação e manifestação do poder de Deus em minha vida. Em nome de Jesus Cristo e para a glória do nome dele. Amém e amém. Irmão, que a tua semana seja uma bênção. Que você continue trilhando e andando pelos caminhos do Senhor. Que Ele se revele a você a cada dia. Que você seja um disseminador das boas notícias de Cristo, em nome de Jesus. Irmãos, nós estamos nesse momento de oração. Vem junto conosco, todos os dias, ao meio-dia, à meia-noite. Nós estamos em oração, em prol da igreja, em prol dos irmãos que vão enfrentar e têm enfrentado dificuldades. Eu também preciso da sua ajuda, para que nós possamos honrar com os nossos compromissos financeiros, para que nós tenhamos na nossa igreja um canal, um lugar, onde nós possamos oferecer apoio financeiro às famílias que vão enfrentar dificuldades nesse período de recessão. Eu peço que você, ainda que é ofertante, que é dizimista, contribua, nos ajuda. Nós queremos ajudar e nós devemos ajudar as famílias necessitadas da nossa igreja. Em nome de Jesus, que você seja luz onde estiver, que a tua casa seja um altar de adoração ao Senhor. Que você, seus filhos, a sua esposa, a sua família, sejam luz aonde vocês estiverem. E eu abençoo todos vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Estou com muita saudade de todos vocês. Espero em breve vê-los. Espero tão logo poder abraçar a todos
e podemos caminhar juntos novamente unidos em prol de um objetivo comum, que é levar as pessoas a Jesus lá naquele lugar onde nós conhecemos como igreja. Amém, queridos? Deus abençoe todos vocês e fiquem na paz.